Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 10. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso estáis na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, te louvamos por tua misericórdia, Senhor. Te louvamos pelo teu amor, que é incomparável, a qual o Senhor derramou sobre nós o teu sangue na cruz do Calvário, nos dando livre acesso ao Pai, e nos dando, Senhor, o direito da vida eterna, a entrar pelas portas, pela cidade santa, e comer do fruto da árvore da vida. Obrigado, Deus, no nome de Jesus. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, pela sua graça, viver segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Então nós vamos falar de dois grandes privilégios. Eu estava vendo um comentário do missionário Guilherme Carey. O missionário teve vários filhos, que também se tornaram missionários. E quando um dos filhos dele, o Félix, começou a pregar, ele escreveu no seu diário com maior alegria, com satisfação no coração: meu filho ouviu o chamado, ouviu a vocação, está pregando a palavra de Deus. Mas aí Félix foi convidado para ser embaixador da Grã-Bretanha. E ele entristeceu muito o seu pai, Keren entristeceu demais. Ficou desiludido. Ligou para um amigo falando: o meu filho foi rebaixado. Ele quis dizer que não há um nível melhor ou maior do que servir a Cristo. Pregar o Evangelho de Deus para Keren era a maior privilégio que o homem pode ter. Ser embaixador de uma nação era ser rebaixado do cargo de adorador, do cargo de pregador do Evangelho. Ele entendia que de todos os privilégios que um cristão possui, os dois maiores são de adorador e de testemunha, de sofrer pela palavra de Deus, de anunciar o Evangelho de Cristo, de viver a graça de Deus. E ter sido escolhido por Deus para ser um sacerdote, um missionário, isso é um privilégio inigualável. Então hoje nós vamos conversar sobre esse assunto do privilégio de servir a Cristo e nos detalhes dele. Aqui Pedro
ele dá uma lista desse privilégio e desses detalhes de que é ser um adorador, do que é ser testemunha de Cristo. A igreja de Deus é uma casa espiritual. Nós olhando lá no começo, que chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então, a igreja de Cristo é uma casa espiritual, cujos fundamentos é Jesus. Então, aqui fica bem claro que essa pedra, a qual a igreja é fundada, é erguida, é Jesus. Infelizmente, existe uma corrente antiga, tradicional, que se diz teológica, mas ela se vive mais por uma tradição. Diz que a igreja foi fundada sobre um homem, sobre Pedro. E quando Jesus fala, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele diz, tu és pedra, mas sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja. E Pedro é uma pedra que constrói essa igreja de Cristo, que nós somos também essa pedra. Cada um de nós somos um tijolo dessa construção, desse edifício de casa espiritual. Então, se a igreja de Deus fosse firmada, instalada, construída sobre um homem, seria um fracasso, porque nós somos pecadores, somos falhos, somos errôneos, vivemos uma vida de erro e de acertos. Nós temos estudado aqui a história dos reis de Israel e dos erros e dos acertos deles, dos altos e baixos. Nós, sendo homens, somos falíveis. Só Cristo Jesus é infalível, só Ele é eterno. Então, se a igreja fosse fundada sobre Pedro, que igreja seria essa? Seria uma igreja morta. Para começar, Pedro morreu. Jesus morreu, mas ressuscitou e está assentado à destra de Deus. Mas Pedro morreu e agora a palavra de Deus fala que os santos estão debaixo do santuário de Deus, clamando por justiça. Não pode fazer mais nada. Paulo morreu, João morreu, todos os apóstolos morreram. Mas quando fala aqui que a igreja foi fundada sobre os apóstolos e os profetas, é que a igreja começou através de Jesus e pela palavra dos apóstolos e dos profetas que anunciaram o evangelho de Cristo. E Paulo usou essa figura, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra principal, a pedra que encabeça, a pedra que é a necessária. Sem ela, a igreja não sobrevive. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A igreja de Cristo. Eu estive olhando um comentário de um comentarista, William Barclay. Eu gosto muito de ler os comentários dele. Ele cita um exemplo de uma nação que tinha uma potência imensa, bélica, e foi um homem visitar, um outro rei visitar essa nação, porque ela era muito famosa da sua muralha. E quando o rei chegou da outra nação para visitar aquela cidade, e olhou, cadê a sua muralha que eu não estou vendo? E aí ele ficou assustado, porque disse que a cidade era super protegida por uma grande muralha, mas ele não via a muralha. E o rei da cidade, da nação, chamou o seu exército, e quando o exército se aparelhou, formou muralhas de homens, guerreiros, que defendiam aquela cidade, e ela ficava intransponível. O que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo não pode viver isolada.
Surgiu de um tempo para cá, do ano 2000, não sei se foi anterior a isso, chamado o pessoal que vive desigrejados. Querem ser igreja, mas sozinho. E como essa igreja sozinha constrói esse prédio, esse edifício que é a igreja de Cristo? Como que se pode formar um corpo apenas com uma partícula dos membros dos corpos, desse corpo? O corpo é formado por vários órgãos. Agora, se arrancar um órgão fora, será que o corpo vai funcionar? Não vai. Não tem como funcionar um órgão separado. Então, para o corpo ser um corpo bem ajustado, ele tem que estar com todos os seus órgãos. E a igreja visível de Cristo funciona assim. É importante que a igreja esteja reunida. Ela separada no seu cantinho individual, não dá para ser igreja de Cristo, porque ela fica deslocada, fica fora do seu local. Então, Pedro está dizendo que a igreja de Cristo é uma igreja que cresce como um edifício. E Paulo usa essa metáfora também. Jesus também, quando retrata do templo, que ele fala com os discípulos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aquele templo antigo foi derrubado, o templo de pedra, mas agora Cristo habita no seu coração, no nosso coração, um templo espiritual, templo vivo. A igreja é um edifício espiritual que está sendo construído por Deus na história. Nosso Deus é o Deus da história. A história é construída por Ele. Nada escapa da mão do Senhor. Ele é soberano sobre todas as terras, sobre o céu. Ele é Senhor absoluto. Jesus é a pedra angular e cada cristão é uma pedra que está sendo colocada sobre ele. Tal como uma parede que se levanta, assim é a igreja de Cristo. Vai levantando as pedrinhas, e a pedra principal é o autor e consumador da nossa fé. Chegando-vos para ele a pedra que vive. Jesus é a pedra viva, a pedra que vive, que tem vida eterna. Pedro primeiro faz uma descrição de quem é Jesus. Ele usa a metáfora pedra. Jesus é a pedra. E quando nós olhamos no texto aqui, ele diz, no versículo 6, pois isso está na Escritura. Pedro está usando a Escritura para falar dela mesmo, mostrando como é que funciona a palavra de Deus, que a Escritura dá testemunho dela mesmo. Não precisa de tirar de outro lugar para poder falar da palavra de Deus. Todos os apóstolos, discípulos, os profetas usaram a própria Escritura para fazer o comentário. Precisamos entender que quando Deus criou o homem, Ele deixou para Adão uma lei. Nós chamamos pacto de obras. E falou para Adão como que funcionam todas as coisas, como que o mundo foi criado. E depois lá em Moisés, tudo que o povo de Deus sabia sobre a criação foi escrito. Então, a partir do Pentateuco, começa a fazer os comentários dos outros livros. É claro que nesse intervalo houve também profecias, e os profetas usaram, mas sempre baseada no Pentateuco. Por isso que a Bíblia, ela dá testemunho dela mesmo. Ela não pode ficar isolada, um livro não pode ficar isolado do outro.
É por isso que a nossa Bíblia não tem os mesmos livros que a igreja romana tem. Nós chamamos de livros apócrifos, porque eles se contradizem entre eles mesmos e com as escrituras a qual nós utilizamos. Então Pedro fala assim, já está na escritura o que ele está dizendo aqui. Em Salmo 118, versículo 22, fala sobre esse assunto. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Por isso que ele usa o termo está na escritura, porque já foi escrito esse assunto. Isaías, capítulo 8, versículo 14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa, as duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Ele falou aqui de Israel e Judá, reino do norte e reino do sul. Que Jesus, que é a pedra angular, que é rocha de ofensa e pedra de tropeço. E no decorrer da Bíblia, no capítulo 28, versículo 16, Mateus 21, 10, Lucas 20, 17, Atos 4, 11 e Romanos 9, 33. Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Toda a Escritura, ela serve para todo o tipo de ensino, para repreender. Então não precisa de usar outro meio para poder fazer comentário da própria Escritura. Jesus é a pedra, isso denota a sua duração eterna. Rocha eterna é o nosso Deus. Sua força invencível, sua estabilidade. Ele é a pedra que oferece proteção e segurança para aquele que descansa nele. Pedro usa a imagem de pedra para retratar a Jesus em 6 aspectos. Primeiro, ele é a pedra que vive. Uma pedra não tem vida. Paradoxalmente, Jesus possui vida em si mesmo, dá vida a todo aquele que nele crê. E ele também é água da vida. Ele é a pedra rejeitada pelos homens. Jesus foi rejeitado pelo povo, pelas autoridades religiosas de sua época. Ele veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Pedro fala que Jesus foi rejeitado pelos construtores, isto é, os principais sacerdotes fariseus. Trata-se de uma rejeição afetiva. Isaías 53, versículo 2 e 3. Porque foi subindo como renovo, perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Jesus foi totalmente rejeitado. Precisamos, nós que somos igreja de Jesus, igreja lavada pelo sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, precisamos conhecer mais a Deus, prosseguir em conhecer, para que possamos amá-lo mais e mais. Se nós, como igreja, não dedicarmos, não usarmos o nosso tempo de adoração a Deus, no nosso culto doméstico, como vamos conhecer o Senhor? E o profeta Oséias fala que o povo sofre porque faltou conhecimento.
Irmãos, todos nós passamos por tribulações constante e diária. Jesus fala que basta cada dia o seu mal. Todos os dias passamos por cada tribulação. Tem dia que a gente passa por tribulação que fala assim, o dia que eu passei hoje, se eu contar para você, não é verdade? Tem dia que é terrível. Agora, como vamos sobreviver esses dias sem conhecer Jesus? Vamos entrar em desespero. Hoje o irmão Romélio contando um pouco da história dele. O homem que conhece a Deus vai passar por tribulação do mesmo jeito de quem não conhece a Deus. Mas quem conhece a Deus permanece para sempre, porque ele é pedra que está ligado numa pedra viva. Ele passa a ser uma pedra vivente também. Mas se ele não estiver ligado em Cristo Jesus, ele não tem vida. E aí ele não vai sobreviver às dificuldades do dia. Porque cada dia tem a sua dificuldade. Ele é a pedra eleita para Deus. Terceiro ponto. Jesus foi rejeitado pelos homens, mas eleito por Deus. Pedro sempre pregou este contraste entre rejeição e eleição de Jesus. Em Atos 2, versículo 22. Ele é a pedra preciosa para Deus. A palavra preciosa significa valor inigualável. Não tem como medir o valor. Aplica-se preciosa ao sangue precioso, às preciosas promessas e o precioso Cristo. Não tem nada que pague isso. Não existe dinheiro no mundo que tem um valor de Cristo, eleito por Deus. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho um prazer. E para nós que somos igreja de Cristo, que o Senhor Jesus também nos chama de povo dele, de minha igreja. Nós somos eleitos em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. E não tem dinheiro no mundo que pague isso. A palavra de Deus fala que pode juntar o mundo todo em dinheiro, que não dá para comprar uma alma. Mas o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, pagou o preço por nós e nos redimiu. Ele é a pedra principal ou angular. Trata-se da pedra que era colocada na fundação de uma construção. A expressão angular significa cabeça do ângulo. Isto é a pedra fundamental ou principal de uma construção. Então, logo, não tem como Jesus, a igreja ser colocado em outra pedra, a não ser Jesus, a pedra principal. Sexto ponto, ele é a pedra de tropeço. Porque Jesus causa embaraço, ofensa e dor para aqueles que se recusam a crer nele, que rejeitam a Jesus. Lucas 20, versículo 18. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Quem cai em Jesus fica em pedaços, mas se Jesus cair sobre nós, somos reduzidos a nada. Isaías fala que somos o mais fino pó diante do poder de Deus. E os crentes são pedras vivas. Aqui a partir do versículo 3. Perdão, estou olhando em outro livro aqui agora.
Tirei do lugar. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita. E o versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual. Nós, a Igreja de Cristo, somos pedras que vivemos, porque estamos erguidos em Cristo Jesus. Quem não estiver colocado sobre Jesus, não tem como ser pedra viva, ou pedras que vivem, porque Ele é a pedra viva, e nós somos a pedra que vive. O foco de Pedro é o culto e a adoração. Ele passa da santificação para a adoração. Ele apresenta um contraste entre o culto do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. O culto do Antigo Testamento era marcado por sacrifícios, mas sacrifícios físicos. Um dos primeiros é a circuncisão. Todo menino, todo macho da casa, ao 8 dias de nascido, tinha que fazer a circuncisão, para ele fazer parte da aliança. Hoje, nós usamos o batismo, e o batismo é a porta da entrada para a Igreja de Cristo. Nossos filhos são batizados como filhos da aliança, filhos da herança de Deus. Então nós precisamos batizar nossos filhos para que ele aconteça igual aconteceu no Antigo Testamento. Eles eram circuncidados e agora eles são batizados, porque a palavra de Deus fala que a salvação é para nós e para os nossos filhos. Então, a diferença do Antigo Testamento para o Novo: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Nós somos edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Tudo passa por Jesus. Não tem como chegarmos diante de Deus e oferecer um culto racional, um sacrifício racional, que é o nosso culto a Deus, sem passar por Jesus. Nós dependemos dele, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. A nossa dependência em Jesus, ela é total. O homem não pode viver sem Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. O culto é o fruto da união do crente com Cristo. Há uma união mística. O Senhor nos restaurou, nos resgatou. E em Colossenses fala que nós agora morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós
estamos em Cristo Jesus. Ressuscitamos com Cristo. Para quê? Para pensar nas coisas que são de cima. O versículo anterior, o primeiro versículo. Portanto, se fosse ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Há uma união da igreja com Cristo, porque nós morremos para o mundo e vivemos para Deus. A igreja é uma casa espiritual em contraste com o templo do Antigo Testamento. Sobre Jesus, que é a pedra angular, Deus vai colocando pedras individuais, pessoas convertidas, e a casa de Deus vai sendo construída na história. A igreja é o único empreendimento da história que evolui e caminha para o seu apogeu. Caminha para o dia da redenção, para o dia da glorificação total da igreja de Cristo. Porque a igreja, ela é um organismo vivo. E ela se movimenta. Vou dar um exemplo simples. Nós estávamos reunidos num outro ponto, lá embaixo. Aqui. Para lá assim, né? Estávamos lá. Agora nós estamos aqui. Então, se alguém falar assim, a igreja mudou de local, mudou, a igreja mudou de local. Porque nós somos igreja do Senhor. E nós estamos aonde o Senhor quiser nos levar. Então a igreja é um organismo vivo. Ela não é estática, ela não é um prédio de construção de alvenaria, ou de madeira, de palha, o que seja. Mas ela o povo de Deus, ela é a igreja de Deus. Porque Cristo não habita em tendas, nem em templo feito por mão de homens, mas habita nos nossos corações, pela sua palavra. Todo crente é um sacerdote de Deus, no sentido de ter acesso a Deus. Quando foi instituído o sacerdócio, eles tinham que se purificarem para poder entrar no Santo do Santo, entrar na presença de Deus, onde estava a Arca da Aliança, a mesa da propiciação. E para entrar lá, tinha que fazer rituais e mais rituais de sacrifícios, para se purificarem. E Jesus fez todo o sacrifício completo pela sua igreja. Então não há mais necessidade de fazer sacrifícios como do Antigo Testamento. Mas qual agora é a nossa função como sacerdotes? Isso nos leva a uma doutrina nossa do sacerdócio universal. Cada membro da igreja de Cristo é um sacerdote. Ele pode entrar diante de Deus com livre acesso, porque o Senhor o lavou com o seu sangue. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, quando o sacerdote fazia o ritual para poder entrar no Santo do Santo, ele tinha que sacrificar o animal, ele tinha que pegar um outro animal, colocar a mão sobre a cabeça do animal, e depois esse animal era levado para o deserto, e o animal que era sacrificado, era molhado o dedão no sangue, e aspergia o sangue sobre o sacerdote, de um dedo da mão, depois da outra mão, dos dedos dos pés, para que ele pudesse ser purificado, e depois lavado, para entrar no santo. Mas agora, o sangue de Cristo Jesus foi aspergido sobre a sua igreja. Então todos nós, somos sacerdotes para entrar na presença de Deus, porque na morte de Cristo Jesus, o véu rasgou-se e nos deu um livre acesso a Deus. Alguém para ser sacerdote precisa ser escolhido por Deus. Você não pode ser um sacerdote do seu jeito. Ouvi uma frase no caminhão ontem,
na lameira, que é muito usada nas igrejas. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É utilizada por todos os meios cristão, evangélico. E é a realidade. É a maior realidade que existe. Deus escolhe o seu povo, isso fica bem claro, que Ele não pega pessoas capacitadas, e nem são os capacitados que escolhem a Deus, não são os inteligentes que escolhem a Deus, mas é Deus que nos escolhe e nos capacita para Ele, para o louvor da sua glória, porque nós, antes de seguirmos a Cristo, estávamos mortos em nossos pecados, não tinham nenhum mérito, e o Senhor nos escolheu e nos capacitou para que nós pudéssemos ir e dar frutos de arrependimentos. Nós comentamos isso na escola bíblica, o que autentica um homem e uma mulher de Deus são os frutos, mas os frutos que eles produzem não são frutos da nossa carne, porque o da carne a palavra nem chama de fruto, chama de obra da carne. E os frutos que seja evidenciado em nós é fruto do Espírito Santo de Deus, que nos usa para que seja evidente para essa sociedade pecaminosa. Os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes são espirituais, em contraste com o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Um comentário de John MacArthur diz: sacrifícios espirituais significam obras que são feitas para honrar a Deus por causa de Cristo, sob a direção do Espírito Santo e a orientação da palavra de Deus. Quais são os sacrifícios espirituais ordenados no Novo Testamento? O culto racional. O nosso culto tem que ser um culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. É o culto que o Senhor recebe. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse deve ser o nosso culto diante de Deus, nosso sacrifício, um culto racional. Esses sacrifícios podem ser oferecidos por Deus por meio de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus e a sua intercessão tornam cada crente aceitável a Deus, juntamente com o seu culto. Há uma união do crente com Cristo, para que o nosso sacrifício seja recebido. Porque se nós não estivermos ligados em Jesus, Deus não recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso sacrifício. Não tem como receber, porque Deus olha para o sacrifício do seu Filho, para que Ele nos receba. Se nós não tivermos lavado pelo sangue de Jesus, não estivermos cobertos por Cristo, não tem como Deus receber o nosso sacrifício. Será sacrifício em vão, sacrifício de tolo. E o outro privilégio é o privilégio de proclamar o Evangelho. Pedro agora encerra o tema dos privilégios dos crentes respondendo duas perguntas: quem somos e para quem somos? Ele diz: vós, porém, sois raça eleita. Então nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo,
mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então Pedro está levando aqui, lá em Oséias, quando Oséias, o profeta Oséias, casou com uma prostituta, e ele colocou o nome do filho, de um dos filhos, não é mais meu povo. Retratando, mostrando que Israel, que a igreja da época de Deus, não era mais povo de Deus. Mas, Pedro agora está dizendo que nós somos a igreja de Cristo. Porque o povo de Israel estava numa desobediência total, estava vivendo uma idolatria exacerbada, e Deus tinha rejeitado o povo. Mas depois o Senhor restaura a nação, traz o povo de volta, e agora nós somos povo de Deus, nação santa. É isso que Pedro está falando. Quem somos? Somos esse povo que o Senhor redimiu e lavou com o seu sangue. Somos os únicos que Jesus é precioso. Somos os únicos que somos raça eleita. Somos os únicos que jamais serão envergonhados. Somos casa espiritual e um sacerdócio santo. Povo que foi alcançado pela misericórdia de Deus. E somos propriedade exclusiva de Deus, chamado das trevas para a luz. E Pedro usa conceitos do Antigo Testamento para descrever a igreja, raça eleita, assim como Israel. Quem era o primeiro povo de Deus? Israel. Deus chama Abraão, tira Abraão de Ur dos Caldeus, um idólatra, faz uma aliança com Abraão, e a partir de Abraão, Deus começa uma nova nação. Deus não viu nada de bom em Abraão, igual nós mesmos, ruinzinho demais, mas o Senhor o transformou e o amou, e fez dele uma grande nação. E foi o que o Senhor fez conosco. A igreja é formada pelos eleitos. O Senhor elegeu Abraão sem nenhum mérito. Sacerdócio real, assim como Israel. E agora aqui em Êxodo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa. E ainda, o Senhor manda falar para os filhos de Israel, sempre anunciar para nossos filhos, irmãos, falar para o nosso filho: você é sacerdócio real, você faz parte da nação santa, você é um eleito de Deus. Mandou anunciar para os nossos filhos a palavra de Deus, para que eles possam andar no caminho do Senhor, andar com sinceridade, com singeleza de coração, com temor ao Senhor. Precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho de Cristo. Nação santa, assim como Israel, o povo foi separado por Deus. Então, deixando bem claro, a palavra santo é separado, não é perfeito. Eu sempre falo aqui na igreja que nós somos santos. Eu posso chamar qualquer um de irmão aqui, o Santo Romélio, e ele não pode ficar escandalizado com isso, porque nós somos separados por Cristo. Nós somos um povo que o Senhor separou. Nós não somos perfeitos, mas somos diferentes. Um povo para servir o Senhor. Também nós não somos indiferentes. Tratamos o próximo com desdém, com desleixo, não.
tratamos com amor, com carinho. Somos diferentes, que somos eleitos em Cristo, mas somos semelhantes. Como pessoas, todos devemos amar uns aos outros. A palavra de Deus fala que devemos amar até os nossos inimigos, principalmente os nossos amigos. Então somos o povo de Deus, santos, para servir ao Senhor. O povo de Deus, assim como Israel, o povo exclusivo de Deus. E aqui em Isaías 43, 21 fala: ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Um povo separado para glorificar a Deus. A igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus, comprada pelo sangue do Cordeiro. E uma das principais lições que Pedro nos ensina é que há uma continuidade entre Israel e a igreja do Novo Testamento. Deus só tem um único povo na história: o Israel de Deus, a igreja de Deus. Deus nos fez povo seu com um propósito, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O verbo proclamar é exangelo, que com esse sentido só aparece aqui em todo o Novo Testamento, que significa publicar ou declarar publicamente, anunciar as virtudes de Deus. Esse é o nosso objetivo, anunciar esse evangelho, que também significa boas novas. Irmãos, esse mundo é um mundo caído, e precisamos anunciar essa novidade para esse mundo caído, que existe um Deus que pode nos salvar. Eu estive na casa do Romélio semana, acho que foi, não lembro qual dia, segunda-feira eu acho, não sei. E o Romélio falou algo interessante comigo, e eu fiquei guardado no meu coração. Ele falou: evangelista Oséias, as pessoas procuram um Salvador, mas ter um Salvador é muito fácil. Ele mostrou o carro dele e falou: meu carro tem um Salvador, tem um step. A hora que o pneu furar, eu pego o Salvador e ele me salva. Mas as pessoas não estão querendo um Senhor. As pessoas estão buscando a Deus para curar a sua alma, curar o seu espírito, curar a sua carne, te dar um alívio, mas não quer prostrar diante dele e reconhecer ele como Senhor e Salvador da sua vida. Como quando Israel atravessou o Mar Vermelho e eles cantaram: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Precisamos ter o Senhor não como Salvador, mas como Senhor da nossa vida, e nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, e reconhecer a tua soberania, e andar segundo o propósito do Senhor, não segundo a nossa vontade, andar segundo a orientação de Deus, proclamando o Evangelho de Cristo, para onde nós estivermos andando, passando, indo por todo o mundo. Fazei discípulos de todas as nações. Onde você estiver indo. Foi na padaria pela manhã comprar um café, tomar um café? Fala do amor de Jesus. Eu sei que é muito forte aqui em Minas Gerais falar dos dois times de futebol, né? A maioria, quando alguém encontra com o outro, já fala lá do Galo e do... Qual outro? Cruzeiro. Olha, eu sou tão ruim de futebol. E o Galo? Aí o outro, não, o Cruzeiro. E fica aquela briga entre Galo e Cruzeiro. A conversa é essa. O outro nem fala bom dia nem boa tarde com o outro, não. Hoje o Galo vai, né? Não, hoje é o Cruzeiro. E essa é a conversa que roda na cidade. E não é só aqui em Sardual, tenho certeza que em todas as cidades de Minas Gerais isso é muito forte. Mas nós que somos igreja de Cristo,
devemos falar das coisas que são do alto. Eu não estou dizendo, proibindo ninguém que falar do Cruzeiro e do Galo. Mas, antes de falar do Cruzeiro e do Galo, fala de um Deus soberano, aquele que te libertou do império das trevas. Anuncia as virtudes de Cristo. Saúde o seu irmão com um bom dia e declara a graça de Cristo sobre a vida dele. Como Pedro fala, Paulo fala no início dos livros, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Anuncia a graça de Deus. Anuncia as virtudes de Deus. E o que são essas virtudes? A palavra virtude significa qualidades, atributos excelentes e louvores. A igreja deve proclamar verbalmente as virtudes louváveis de Deus, os seus feitos, glória, sabedoria, graça, misericórdia, amor, santidade e soberania de Deus. Devemos declarar isso aonde estivermos passando, na loja, no supermercado, na feirinha, aonde você for. Igual o Romélio tem uma oficina de marcenaria. O Romélio fala que quando chega alguém lá, ele até esquece de que ele é marceneiro. Ele anuncia a palavra de Deus para quem chega lá. Faça o mesmo. Antes de você falar do Galo ou do Cruzeiro, fala das virtudes de Cristo. Fala do que Cristo fez na sua vida. Que antes você não era povo, mas agora você é sacerdócio real. Você é nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Antes eu não era ninguém, mas o Senhor me resgatou. E agora eu sou filho de Deus. Anuncia isso para os seus amigos. Porque precisamos anunciar e adorar a Deus. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Senhor, nós te louvamos por tua presença em nossas vidas. Te louvamos pelo teu amor. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu como igreja, estarmos reunidos para proclamar as tuas virtudes. Te louvamos, Senhor, também por esse sistema de comunicação a qual estamos anunciando o teu evangelho para muitos países, para o mundo inteiro, através do sistema de comunicação. Ó Deus, que os corações sejam alcançados por tua palavra, porque a tua palavra diz que todos quanto eram escolhidos por Deus estavam sendo salvos. Eu sei que tem muitas ovelhas do Senhor perdidas aqui em Sardoá e também em todas as outras cidades e países do mundo afora, e que eles possam ouvir a tua palavra, que o Senhor não seja para eles pedra de tropeço, nem pedra de ofensa, mas que sejam para eles pedra angular, pedra principal, e que eles sejam edificados nessa pedra também. Ó Deus, eu te peço, no nome de Jesus, que nos ajude a anunciar a tua palavra com graça e com verdade, no nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe. Continua glorificando a Deus e adorando a Deus durante a semana. Amém?